Pronto, os extintores não são eternos, eles precisam de manutenção, né? E para determinar a necessidade dessa manutenção, eu tenho que fazer uma inspeção. Então, vamos começar definindo o que seria uma inspeção. Inspeção é o ato, né, de a gente comparar o real com um padrão. Essa inspeção pode ser feita de maneira, inclusive, remota ou automatizada. Tá? Posso ter um sensor, por exemplo, que acenda uma lâmpada no painel de um automóvel para indicar que o óleo não está circulando como deveria, né? Ou um ponteiro que indique que a temperatura está acima do que deveria estar. Então, sempre comparar um real com um padrão. Tá? Essa inspeção pode ser quantitativa ou qualitativa. Quantitativa vem de quantidade, né? Então, por exemplo, pressão, temperatura. No caso do extintor, principalmente o peso do extintor de CO2, a pressão do propelente, né? Do gás propelente. E a qualitativa tem a ver com a questão visual mesmo, de eu comparar com um padrão visual. Né? Por exemplo, a pintura do extintor, a condição de corrosão, de fissuras que pode ocorrer aí no mangote, a ausência do lacre, a ausência da sinalização, do rótulo, aí seriam as qualitativas. Critérios de inspeção, então, para a gente vistoriar os nossos extintores no próprio. Oi, voltando aqui sobre os critérios de inspeção, né? Então, o que que eu vou usar para vistoriar meus extintores no próprio ambiente de trabalho, né? Se ele está com o lacre é um travamento que a gente usa no grampo de segurança. Se tem pressão no propelente, né, no gás do extintor. A data da última recarga, para verificar se não faz mais de um ano que esse extintor foi recarregado. A data do último reteste, se não fazem mais de 5 anos, né, que esse extintor foi retestado. Por que que eu chamo de recarga e não chamo de carga? Por que que eu chamo de reteste e não chamo de teste, né? Porque quando a gente compra o extintor, ele já vem com carga e já vem testado de fábrica, né? Então, o primeiro serviço que a gente vai realizar após a compra, né, após a aquisição, a instalação desse extintor, seria já um resserviço, né? Então, a recarga ou um reteste. O teste aqui, claro, é o teste de pressão hidrostática do cilindro, e a carga seria aqui trocar o agente extintor e também o propelente, né? Então, eu vou ver também as condições do cilindro, corrosão, dano, né, por colisão, condição da válvula, do próprio mangote. E também as condições de instalação, sinalização, bloqueio, altura, se o extintor está extraviado, se ele não está onde deveria estar, né? Esse aqui, por exemplo, está errado, né? A gente pendurou a granada pelo grampo, né? Então, está errado, né? Você não pode pendurar o extintor, fixar o extintor pelo grampo de segurança, né? Esse amarelinho ali é o lacre, né? E aquele anel amarelo que a gente tem ali no gargalo do extintor, abaixo ali do manômetro, é um anel do ano, né? O Inmetro fixa uma cor de anel para cada ano, então vai mudando. Isso aqui é bom para a gente identificar o extintor no visual, né? Se ele poderá estar vencido, se ele pode estar vencido. A manutenção, então, ela pode ser corretiva, por exemplo, a gente usa a manutenção corretiva somente para aquelas coisas de perda de baixo custo, não é o caso do extintor de incêndio, né? Por exemplo, um pneu que fura do seu carro, você vai lá e conserta, né? Você espera furar para consertar, porque é a perda de baixo custo. Quando a perda é de custo elevado, por exemplo, o extintor falhar na hora do incêndio, né? O motor, por exemplo, fundir porque você não trocou o óleo, né? A gente chama isso de manutenção preventiva. Então é a que a gente vai estar usando nos extintores. Trocar a carga, fazer o teste de pressão, né? Porque a perda pode ser cara, né? E a preditiva é quando a perda é catastrófica. Por exemplo, um avião, né? Tem que fazer uma manutenção preditiva, antecipar o futuro, porque o avião pode cair, né? Então, sensores de vibração, por exemplo, aí na fuselagem de um avião, vão indicar, por exemplo, a necessidade de uma manutenção antes que a vida útil das peças acabe. Aqui tem alguns componentes do extintor de incêndio, a gente vai estar verificando isso, né? Então, no caso do TEC Segurança, ele vai fazer a inspeção visual para indicar a necessidade da manutenção em oficina. Na oficina, você vai fazer as manutenções de nível 1, 2 ou 3, que são, por exemplo, a substituição do rótulo, no caso do nível 1, a substituição da carga, no caso do nível 2, a substituição
do mangote, no caso do nível 2 aí. E a manutenção de nível 3 é o teste de pressão. Essas são feitas em oficina que tem que ser credenciadas pelo Inmetro, esse serviço, né? Quem pode realizar esse serviço, então, empresas credenciadas no Inmetro. Alguns bombeiros, corpos de bombeiro, né, exigem também um cadastro no bombeiro, né, mas a regra geral é que eu tenho que ser licenciado pelo Inmetro. A garantia de serviço é de 1 ano, que vai ser também a validade da carga, né? Então, aqui tem alguns componentes, aqui é um dispositivo de segurança para sobrepressão, extintor, essa ranhura. No caso aqui do extintor de CO2, vocês podem observar que ele tem a espessura maior de parede, porque ele trabalha com uma pressão bem maior, né? E aqui alguns componentes de vedação do extintor, né? A manutenção do extintor é regida aqui por essa norma 12962 e fala da inspeção e da manutenção. Então, a cada 12 meses, né, do caso do cilindro, né, caso do cilindro de CO2, a gente tem que também pesar ele a cada 6 meses, para ver se a pressão caiu, porque ele não tem manômetro, né, então a gente vê a pressão dele pelo peso do gás, né. E esse peso está marcado na válvula, somente para o extintor de CO2. Como eu vinha dizendo, então o extintor de CO2 ele tem que ser pesado a cada 6 meses. A gente pode fazer essa verificação no próprio ambiente lá de trabalho, né, com a balança, e uma balança de precisão, e a gente verifica se esse peso caiu 10% da carga do peso total, né, do extintor. E esse peso total está marcado na válvula do extintor, só para o caso do CO2. Né? Os outros a gente confere pela pressão do propelente, no manômetro. E por fim, né, o teste hidrostático, né, um ensaio que se faz em oficina, a gente coloca o extintor dentro dessa campânula aqui da esquerda, e essa campânula é cheia d'água, a gente enche o extintor de água, instala ele aqui dentro dessa campânula e pressuriza ele também com uma bomba d'água de alta pressão, e ele tem que aguentar a pressão, né, e não pode deformar o cilindro também, né. Se ele passar esses critérios de teste, você vai tirar ele do ensaio, secar, proceder à pintura, marcar primeiro, né, a data o ano do teste, né, lembrando que a gente faz a cada 5 anos esse teste hidrostático, né, e aí vou recarregar. Se ele reprovar, vou ter que sucatear o extintor. Tá? Se ele reprovar nesse critério de deformação ou de ruptura mesmo ali do cilindro. Outro teste que se faz, principalmente no extintor de CO2, é o teste da rosca, né? Existe um calibrador de rosca e a gente tem um padrão ali, porque a deformação do extintor pode também comprometer a rosca do gargalo ali do extintor, né?